boa noite, a paz do Senhor Jesus preciosos. Como foi dito, nós iríamos começar o nosso canal falando de testemunhos. E hoje nós vamos ouvir um testemunho de gente como a gente. Nós vamos ouvir o testemunho da nossa amada Carla. Eu tenho certeza que é algo de Deus para a sua vida. Por isso eu quero que você fique atento, atenta a tudo que vai ser dito aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar através do testemunho da Carla em sua vida. Amém, Carlinhos? Conta para nós a sua história. Amém, mulheres. Tudo bem com vocês, né? Então, tinha que ser comigo, né? Poderia ter sido com a Elisa, como é esse início, mas tudo bem, né? Vamos lá. Esse testemunho que a gente se propôs a fazer nesse canal, testemunho de vida, como que nós nos achegamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, como que nosso Senhor Jesus Cristo chegou em nossas vidas, né? Como que foi essa conversão, como que estávamos lá antes, quando Jesus nos encontrou. E começando, né, Elisa? Começando. É tão difícil, todo começo assim é difícil. Mas tudo começou na minha vida quando eu tive o meu Juan. Quando eu fiquei grávida ali, foi um momento em que muitas coisas aconteceram ali no mundo espiritual, mas lógico, eu não entendia. E só mesmo com o decorrer dos anos, do tempo, que as coisas foram clareando na minha mente e com o direcionamento do Senhor, lógico, né? As coisas foram ali fluindo. Mas por que eu falo que foi a partir do Juan? Porque o Juan sempre foi um propósito de Deus na minha vida. Sempre foi um propósito. Independente das circunstâncias, de como que ele chegou na minha vida, foi propósito de Deus. É inquestionável, é inegável. É inegável isso. E naquela época, em decorrência também do Juan, né, por motivos pessoais nossos ali, naquela época aconteceu um acidente comigo e nesse acidente foi quando o Senhor, ele veio até mim. Foi isso. Meninas, eu resolvi fazer acrescentar, né, nesse vídeo, falar um pouco mais, na realidade, sobre esse fato que aconteceu comigo, esse acidente, que não foi bem um acidente. Na realidade mesmo, foi uma tentativa mesmo de assassinato. Ah, mas por quê? Porque naquela época, o pai biológico do Juan, ele me fazia umas ameaças. Ele falava pra mim, apesar de nós termos um diálogo, mas ele sempre me falava que se um dia eu colocasse ele na justiça, ele me mataria. Fato, ele sempre me disse isso. E só que chegou uma hora que eu falei, eu vou colocar na justiça, porque eu não sou obrigada a cuidar sozinha. Ele tem pai, né? Tem pai. E aí foi o que eu fiz. Só que quando ele recebeu a intimação dele lá, eu não sei qual que foi o contexto, mas ele entrou lá na loja que eu trabalhava, com um facão na mão, e quase me mata. Então, assim, foi uma tentativa de assassinato mesmo. E eu tenho, né, as marcas aqui nos braços, tenho no pescoço também, tenho nas mãos. E assim, pra mim, eu vejo hoje como assim, uma lembrança de um lugar que não é mais pra mim estar. Não no sentido de ser com a pessoa, não é nada disso. Eu falo os caminhos anteriormente. É sobre os caminhos que eu falo, tá bom, irmãs? Então eu dei esse corte no vídeo que é para falar um pouco mais sobre isso, né? Para falar que foi sim uma tentativa de assassinato, que eu quase morri, né? Minha família sofreu muito. Posteriormente eu também sofri muito, que eu fui analisar tudo friamente. O Juan nessa época tinha 5 anos, né? Então assim, muitas coisas aconteceram, né? Não foi assim, um cara chegou do nada, não, né? Então é sobre isso aí que eu queria deixar vocês mais por dentro, que não foi qualquer pessoa que chegou lá do nada, não, teve uma história por trás. Então esse era o contexto, tá bom? De que se eu cobrasse pensando
esse seria a minha consequência. Ele sempre me falava isso, sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas eu nunca dei bola para aquilo. Mas de tanto que, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Que as palavras, ela tem força, ela tem poder, e é a coisa mais certa. Tá bom, irmãs? Então, vamos continuar aí com o testemunho, né? Juntamente com a Elisa, tá bom? Vai indo. E ali naquele momento ali, sabe? A gente ali morrendo, vamos dizer assim, né? Talvez seja essa mesma palavra. Você se sentiu realmente que você estava perdendo a sua vida. Isso, exatamente, ali, né? E naquele momento, irmãs, apareceu muita gente, como era na avenida, era ali no centro comercial. Sim. Aí naquele momento ali, tinha muita gente, juntou muita gente. E ali eu comecei a não ouvir mais as pessoas falando, eu perdi o sentido. E meu sentido naquele momento, ele se voltou para uma voz que eu ouvia. Eu não conseguia ver, mas eu ouvia. Foi quando... eu creio, né? Lógico que Jesus, naquele momento, ele falava comigo. Glória a Deus. Não, é lindo, é inexplicável quando o Senhor chega em nossas vidas. Naquele momento eu precisei não ouvir as outras vozes. Eu fiquei surda ali, só para o Senhor. Todos os meus sentidos ali se voltou para Deus naquele momento. E eu ouvi Ele falando para mim que não estava satisfeito com tudo que eu havia feito, né? Anteriormente, e me pontuou mesmo coisas assim que era só eu que sabia, ninguém mais. Por mais que você se encontrava em uma situação onde era um momento de morte, você sentiu que era um cuidado de Deus com sua vida. Era um cuidado. E hoje, olhando naquele momento lá, gente, quanto amor por mim naquele momento. Sem merecer, né? A gente não merece, mas o Senhor, Ele nos amou, Ele nos ama. E ali, depois que o Senhor pontuou tudo, eu não tinha outra escolha se não falasse, me dá mais uma chance. E foi o que eu fiz. Falei, Senhor, me dá mais uma chance. E é interessante, eu sempre gosto de pontuar esse detalhe nesse testemunho, que o Senhor naquele momento, Ele não me perdoou. Porque tem outro fato lá mais à frente que eu posso comentar a esse respeito. Ele não me perdoou porque eu não pedi perdão. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu não falei isso. Eu falei, me dá mais uma chance. Me dá mais uma oportunidade de fazer diferente. E quando eu falei isso, pedi essa oportunidade, o Senhor abriu meus olhos ali. Abriu meus olhos, eu comecei a ouvir as pessoas. Eu comecei a ouvir, já apareceu gente lá e me enfaixando assim. E de repente me levaram para o médico, um negócio muito rápido. Muito rápido. E você falou que você não pediu perdão. O fato de você não ter pedido perdão a Deus pelos seus fatos cometidos foi porque você não ouviu falar sobre o perdão ou porque você realmente queria só mais uma oportunidade de vida? Essa pergunta é muito interessante e profunda, irmãs. É muito interessante, porque na realidade eu posso dizer claramente hoje que eu não vou falar que eu fiquei confusa na hora também. E essa questão do perdão, eu não conseguia assimilar se eu teria que pedir perdão para ter essa nova chance. Mas ela é muito interessante e eu creio que sim, é isso. Gente, não sei que mundo eu estava, mas eu não pedi perdão. Eu pensei que momento maravilhoso para pedir perdão e eu deixei passar. Por que eu deixei passar? Então, olha, presta atenção. Nós vemos que Deus teve um cuidado muito grande com você. Porque naquele momento ela queria só mais uma oportunidade de vida. Ela ainda não sabia definir o que era perdão. Exatamente, e que precisava pedir perdão para que ela fosse perdoada. Isso. Mas então Deus cuidou de você, ainda mesmo você não sabendo do perdão. Exatamente. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor. O Senhor, Ele nos revela, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, para que Ele nos mostre o perdão e o amor dele, a ponto de nós falarmos assim, não, agora os meus olhos se abriram e o meu coração se abriu e eu quero saber qual é o perdão, que perdão é esse que eu preciso, né? Porque a Bíblia fala que nós precisamos confessar ao Senhor. Sim. Então até então você não sabia. Eu não confessei.
Então era só uma oportunidade. Era uma oportunidade. Aí as irmãs que estão aí, quem me conhece, que eu creio que, né, tem pessoas que me conhecem há muitos anos, desde mais nova, pode falar assim, mas como assim? A pessoa ia na igreja e não conhece o perdão, o amor? Aí eu falei, vou ser muito sincera com você, sabe? Eu conhecia muito superficial. As coisas não eram tão profundas como eu tenho uma profundidade, eu tenho uma intimidade hoje com o Senhor. Era muito superficial. Só conhecia de ouvir. Exatamente. Eu não tinha experiências. A minha primeira experiência com o Senhor foi essa, mais profunda. Mas antes disso, irmãs, eu sempre fui assim, uma pessoa muito inquieta, muito assim, sabe? Não tava bom muita coisa. Não sabia hoje eu a razão entendo. das coisas. Não, nunca, mas eu sentia que não tava bom, às vezes uma situação não tava boa. E às vezes assim, quando eu dormia, eu colocava a cabeça no travesseiro, me incomodava, coisas assim, me incomodava no fato de, tá errado isso, tá errado, não tá certo esse caminho. Então ali eu tinha todo esse confronto, toda essa luta, era uma luta interna minha, mas eu tinha. E aí, por que eu falo que eu não pedi perdão lá atrás? Porque quando eu fui pro hospital, em Montes Claros, fazer cirurgia, refazer aquele negócio todo, eu me lembro que teve um momento lá que eu desmaiei. Foi no banheiro, a moça foi me dar um banho, então eu desmaiei. E naquele momento, irmãos, Elisa, é como se eu tivesse ido lá pro inferno. Porque assim, eu via, sabe, aquelas mãos horrorosas, pretas, me pegando, me puxando, assim. Uma luta, né? Foi. E assim, se eu realmente tivesse morrido naqueles dias, era sem salvação. Eu tenho essa consciência. Hoje você tem essa consciência. Hoje eu tenho. E ali eu fui assimilando umas coisas a outra, e aí o Senhor me fez recordar desse momento que eu não pedi perdão. Esse foi o ponto-chave para mim. Foi a misericórdia de Deus. Foi a misericórdia, sempre foi, né? Pela misericórdia de Deus, com certeza. Mas aí, irmãs, depois disso aí, eu me lembrei que uns dias antes, uns dias mesmo, eu tinha vindo para Belo Horizonte, na casa de uma tia minha, e passear de férias, e ela falou, vem morar aqui comigo, vem morar aqui e tal. E aí depois que eu me fiz a fisioterapia, aqueles negócios todos, eu vim pra cá. Passei aqui um tempo com ela. Esse processo de recuperação seu, né? De físico, né? Físico. Com todas as coisas que aconteceram, você teve quanto tempo ali para se recuperar fisicamente até que você viesse para Belo Horizonte? Eu fiquei 6 meses, 6 pontual meses, para me restabelecer mesmo e fisicamente, né? Porque internamente e espiritualmente eu tinha muitas perguntas. Eu me lembro que pessoas agradáveis, pessoas amigas mesmo, falavam, Carla, Deus tem um propósito na sua vida. E eu fiquei aquilo, meu coração queimava toda vez que eu falava propósito. O que é isso? Como assim propósito? O que é propósito? O que é propósito? Então isso me queimava meu coração e a partir disso eu busquei. E quando eu cheguei aqui foi mais intenso. Por quê? Porque aconteceu algumas coisas, alguns caminhos ainda em meio a muita loucura da minha vida, muita intensidade. E eu fui tentando me encontrar. Tentando me encontrar um dia, o Senhor falou comigo novamente, veio em oração, né? E eu aceitei um convite. Oh, Deus. Eu aceitei um convite de ir para uma igreja, a Igreja Batista. E naquele momento eu fui entendendo muita coisa que até então eu não entendia, não compreendia. Mas, e também, irmãs, foi um momento assim de perdoar. Perdoar, por quê? Porque a pessoa que chegou e fez isso comigo, assim, no meu pensamento, no meu íntimo, eu sempre pensei que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, como de fato não tem. Quem deu a vida é só Deus, e Deus ele tem esse poder. E foi muito difícil para mim o perdão, mas graças a Deus, né, eu consegui, eu entendi a palavra, eu entendi o que o Senhor Jesus queria falar. Tem uma palavra que veio a mim, na época com o meu pastor Roberto, né, na época, que nenhum estudo bíblico, né, ali nós conversamos, que fala assim, que Deus fala que
que a vingança pertence a Ele, que nós não devemos nos irar, porque a partir desse momento a gente peca. E quando nós pecamos intencionalmente, porque se você ira, você sabe que você vai pecar, você já está pecando, então Deus já não se agrada mais. Sim. Então Deus falou, a mim me pertence a vingança. Então eu fiquei em paz. Quando eu entendi essa palavra, eu fiquei em paz. E perdoei, liberei a pessoa. E assim, não carrego isso pra mim muitos e muitos e muitos anos. Graças a Deus. Glória a Deus. Isso. E depois disso aí, irmãs, eu perdoei a pessoa, graças a Deus, segui minha vida e mesmo assim, diante de muitos questionamentos, de querendo saber muita coisa, querendo entender muitas coisas que o Senhor já havia feito em minha vida, mas eu não conseguia entender. Mas até o momento que eu realmente entendi tudo. Em algum momento você parou e pensou assim, Deus, por que comigo? Por que eu fui a escolhida a passar por essa situação? Porque existe um momento na nossa vida em que as lutas, a dificuldade é tão grande que a gente questiona a Deus. Por que eu estou vivendo isso? Né? Por que o Senhor me escolheu? E como a Carla disse, existe um propósito. Tudo é propósito. Para quem crê no propósito de Deus, todas as coisas são propósito. E aí, qual foi o momento, ou se teve ou se não teve, algum momento que você falou assim, por que eu? Já eu me fiz essa pergunta muitas vezes, né, ao longo dessa caminhada. Por que eu? Por que eu fui escolhida para isso, né? Porque às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que você fala assim, mas por que tal pessoa já teve tantas situações, mesmo assim, não entregou a vida para o Senhor? Por quê? Por quê? Primeiramente, eu creio que o Senhor, Ele sempre teve um propósito na minha vida. Primeiro, um propósito de salvação. Amém. Só para a salvação da minha alma. Glória a Deus. Inicialmente foi o primeiro propósito, assim, que caiu a minha ficha, que o véu, né, se rasgou. Eu sou do Senhor. E a partir do momento que eu entendi isso, que eu sou do Senhor, eu falei, não. O pecado, nós pecamos, todos nós, senão a gente não estava aqui, né, nessa terra. Mas não é intencional. Não deve ser intencional. E a partir desse momento aí que eu entendi, não, o Senhor, eu sou filha. Né? Então, Ele tem esse amor. Me entregou o seu filho por nós, por mim. Então é muito profundo isso. E depois também, porque o Senhor tem outros propósitos na minha vida. O propósito do ID também. Anunciar as boas novas do Senhor. Abençoar que Ele é lindo e maravilhoso e perdoa pecados. Independente da vida que você esteja vivendo, ou que aquela pessoa da família esteja vivendo. O Senhor tem propósito em tudo. O Senhor Gente, o Senhor é tão lindo, é tão maravilhoso, que quando nós permitimos que o Espírito Santo venha e age em nossas vidas, gente, nós vivenciamos maravilhas. É verdade. Nós vivenciamos coisas inexplicáveis, não tem como explicar. Tem coisas que acontecem em nossas vidas que não tem como explicar. Mas eu creio sim que o Senhor tem um propósito na minha vida de levar a palavra dEle para outras pessoas, para outras mulheres, que é o que nós estamos aqui fazendo hoje. Então, mulher, você que está assistindo esse vídeo aí, o Senhor, Ele se agrada da sua vida. Se entrega ao Senhor, né? Aquela entrega verdadeira. Porque às vezes a gente entrega só superficial, que foi comigo ali no início, mas depois que não é sobre isso, sabe? É mais profundo do que a gente imagina. Muito mais. E essa beleza nós só vamos vivenciar com a entrega mesmo, aquela entrega total ao Senhor. Me fez lembrar que agora de uma amiga, né, que ela falou assim pra mim, eu nunca vi uma pessoa orar a Deus pelas amizades que a cercam, se é coisa de Senhor ou não. Eu sou dessas. Eu oro. Gente, fala, Senhor, essa pessoa é para ficar na minha vida? Porque se não for, não vale a pena. Você vai perder um tempo com ela. O Senhor não tem propósito naquilo para quê? Então, sim. Todos os nossos caminhos, todas as nossas ações, pessoas, gente, principalmente pessoas que têm aquele poder de às vezes, até te tirar do propósito do Senhor, desfocar, pelo menos. Né? E vai influenciar de uma forma negativa.
Então, vamos cortar de uma vez esses vínculos. Se não é do Senhor, não tem necessidade de estar no meio da gente. A palavra de Deus, ela nos instrui a buscar bons amigos. Sim. Né? Então, quando nós vamos em direção a Deus nas nossas amizades, com certeza nós vamos ter boas amizades. Porque o Senhor, Ele envia o melhor para nós. É claro que nós vamos viver decepções, vamos viver tristeza e outras coisas a mais também com as nossas amizades. Mas tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão. Tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão. Então, gente, assim, quem me conheceu lá há 12, 15 anos atrás, eu quero te informar que eu não sou a mesma pessoa. Glória a Deus. Eu não sou a mesma pessoa porque eu nasci de novo. Glória a Deus. Eu nasci de novo e, assim, eu tenho prazer de falar isso. É com muito gozo, é com muita alegria que eu falo isso. Que o Senhor, Ele transformou a minha vida e eu peço Ele que transforme a cada dia mais. Eu quero fazer, eu quero tentar fazer, eu quero tentar agir da forma que o nosso Senhor Jesus Cristo agiria em qualquer situação. É isso. Esse é o caminho que nós devemos seguir, dia após dia. Circunstância está aí para nos fazer mudar, mas vamos focar nesse negócio. E falando, você falou que você quer ser a semelhança de Jesus. Jesus sofreu muito, né? A gente sabe que o Senhor, Ele sofreu muito. O nosso sofrimento não é nada comparado com aquilo que Cristo sofreu. Verdade. Mas a dor, ela só sente quem está passando por ela. Isso. Então a gente jamais, né, deve falar assim, mas não, a Carla viveu isso, mas está tudo bem, não compara com a dor de Cristo. Amém, não compara mesmo, mas a dor da Carla, o que a Carla viveu, ou o que você, mulher aí, viveu ou está vivendo, ninguém conhece. Quem conhece é você, quem conhece é a Carla. Mas nem por esse motivo, não é por esse motivo, melhor dizendo, que a gente não pode ser melhor. A gente não pode ser os imitadores de Cristo. A nossa dor não é comparada com a de Cristo, mas nós queremos continuar sendo imitadores de Cristo. Isso. Então, assim, não é pela dor, né? É pelo que o Senhor é. Isso. Porque a dor não se compara, Não, né? Já jamais. tem como. É pelas bondades, é pelas maravilhas, é pelo amor que o Senhor nos ensina, né, a ter pelo outro. Sim. Tanto é que a Carla diz que ela perdoou. Glória a Deus, é o papel do cristão. Sim. Perdoou. E eu te convido, mulher, a perdoar aquele ou aquela que um dia te feriu, né, de forma física, de forma emocional, não sei, uma forma que você sentiu a sua dor. Você sentiu, você sabe qual é a sua dor. Que você hoje começa a pedir a Deus para que seu coração seja transformado, para que você consiga, né, liberar esse perdão. Isso. E aí a sua vida, eu creio, que vai começar a fluir de forma melhor, assim, como a da Carla, né, Carlinha? Porque depois do perdão, você tirou um fardo, né? Totalmente. Glória a Deus. E assim, eu falo esse testemunho meu assim, de uma forma rápida, né? Mesmo que a gente não pode demorar muito, porque senão o vídeo fica muito longo, fica cansativo para vocês. Mas eu sofri muito, gente. Eu sofri muito nas minhas angústias, nas minhas inquietações, muitos pensamentos ali. E eu precisava depois organizar. Isso deu muita confusão na minha cabeça e eu fiquei bem assim, desencontrada de tudo. Mas aos poucos o Senhor foi organizando tudo na minha vida e foi me trazendo o sentido de cada uma. Mas eu chorei muitas vezes perguntando ao Senhor, Senhor, por quê? Por quê? Mas de uma coisa eu sempre soube, né? Que o que você planta, você colhe. Sim. Então, assim, nós também devemos ter o cuidado de às vezes, ver as nossas atitudes, porque elas nos trazem consequências. As nossas atitudes, elas nos trazem, sejam boas ou ruins, terá consequência. Então, isso é um ponto muito, muito forte, né? Mas eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, literalmente todos mesmo, por Ele ter me tirado de onde Ele me tirou, da situação que eu vivia, do lamaçal, vamos ser sinceros, né? Porque hoje a gente consegue enxergar tudo aquilo que a gente vivia que não era coisa do Senhor. O Senhor não se agradava.
Sim. Não era coisa de Deus. Então, assim, os caminhos do Senhor é perfeito. A palavra fala que o justo, ele viverá, ele dará frutos, ele será notado, ele viverá ali plantado, né, no ribeiro das águas, florescendo. Ao contrário de quem outrora estava lá como eu. Não é só coisas ruins mesmo, né? Mas eu, graças a Deus, que veio ao meu encontro, que eu posso falar isso, o Senhor, ele veio ao meu encontro naquele momento e falou, vou te resgatar, hoje é o seu dia, hoje é a sua vez. Sim. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. E pode ser o seu dia também, mulher. Verdade. Então, assim, abra seu coração, fala com o Senhor, libera aquele perdão, como Elisa mesmo, né? Havia dito que há uns minutos aqui atrás, o Senhor, ele quer todas, ele quer todos. Só depende de nós. Só depende de nós. Mulheres, assim, deixa eu deixar, a gente tem muitas coisas para falar aqui, né? Mas eu quero só antes finalizar também falando de uma pessoa maravilhosa que eu conheci há 12 anos atrás, que é meu esposo, meu marido, que é assim, bênção de Deus na minha vida, gente, pensa. Então, de tudo que o Senhor, assim, não, vai ser assim, maravilhoso, maravilhoso. Pra mim, foi sua recompensa. Perfeito. Minha recompensa. E assim, Deus foi e é. Todos os dias eu agradeço mesmo, agradeço pela minha família, pelos meus filhos, né? E só coisas boas, como a Elisa disse aqui em dezembro, eu tenho muitas coisas boas. Sim. A Elisa, gente, você não imagina. Não tem problema não, a vez dela vai chegar. Tem muitas coisas boas. Você também tem coisas boas para contar. E eu gostaria que você deixasse aí o seu like, fala aí. Quais coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na sua vida? Você precisa liberar perdão? Fala pra gente aí, comenta nesse vídeo. Você alguma vez já questionou por que você está vivendo tal situação? Por que você viveu tal situação? Exatamente, são perguntas assim profundas, que só você e o Senhor sabem. E assim, nós não minimizamos a dor de ninguém. Mas a dor da fulana, superficial, não sabemos, não podemos julgar. São coisas muito profundas de cada um, porque às vezes o que é profundo ali pra mim, que foi, não foi com a mesma intensidade pra Elisa. Então assim, nós respeitamos a dor de cada um, que a gente sabe que o Senhor, ele trata, o Senhor vai lá no profundo, restaura o que realmente necessita ser restaurado, para a honra e glória dele. Exatamente. É isso. Até porque a Bíblia nos ensina, né? Os fortes cuidam dos fracos. Isso. Né? Ou seja, se você hoje é forte, uma mulher forte, curada, é porque um dia você foi machucada. Sim. Ninguém tem cura se não tiver um machucado. Né? Isso. O processo. Né? E esse machucado te fez forte. Fez forte. Agora hoje você usa da sua força para ajudar você. Isso. Amém? Isso mesmo. Que você seja fortalecida por meio do testemunho da Carla. Você também foi uma escolhida do Senhor e nada é por acaso. Nada. Nada é por acaso. Hein? A sua luta também vai passar, o seu dia de glória também vai chegar, assim como a Carla teve a recompensa que foi o esposo dela. E você também vai contar o seu testemunho. Sim. Como eu sempre digo, Carla, testemunho é vida. Isso. Não queira ter um testemunho sem viver algo, não que necessariamente vai te causar dor, mas testemunho é vida. Ou seja, tem vida, tem testemunho. Tem testemunho. Testemunho é deserto, é provas, porque para ser aprovado você tem que passar. Sim. Ferro e fogo, né? Então, testemunho é vida. Testemunho. É isso, meninas. Testemunho é vida. É vida. E aí, conta pra nós, fala pra nós aí o seu testemunho, vai edificar a minha vida, a vida da Carla, a vida daquelas que vão ver, que vão ouvir. Eu tenho certeza que você tem algo para contar. Então, conta aí, comenta aí nos seus comentários, chama a gente no privado, né, Sim, Carla? nós temos, a Carla tem o Instagram dela, eu tenho o meu Instagram, nós estamos aí para fazer
testemunho de gente como a gente. Nós queremos também ouvir vocês, para que nós também sejamos edificados. Sim, em nome de Jesus. Tudo é para a honra do nosso Senhor Jesus. Tudo é para a glória do nosso Senhor. Isso. Amém, mulheres? Amém. Então, até o próximo testemunho de gente como a gente. Gente como a gente. Amém? Até mais. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau.